tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer algumas orientações a respeito das nossas atividades de química. Eu coloquei aqui um cronograma considerando desde o período da suspensão das aulas, que começou na semana passada, até o finalzinho de abril, tá? E aí o que acontece é o seguinte: na semana passada, o governo ele determinou a suspensão gradual das aulas. Então, a partir do dia 16, as escolas elas foram orientadas a receber os alunos, ao longo daquela semana, mas sem aquela obrigatoriedade da presença do aluno ali, tá certo? E a orientação que nós professores tivemos é que, em vez de prosseguir com o currículo conforme o nosso planejamento, a ideia seria fazer a conscientização dos alunos em torno do problema a respeito do coronavírus e a Covid-19, tá certo? Bom, essa semana, do dia 23 ao dia 27 de março, e a próxima semana é considerado o recesso escolar. Então, a partir daqui, as aulas elas foram realmente suspensas e a Secretaria de Educação ela achou interessante, no caso, fazer essa antecipação dos recessos que aconteceriam em abril e em outubro. E nesse período de recesso escolar, a orientação que a gente recebeu foi desenvolver algumas atividades e encaminhar para vocês de tal maneira a explorar algumas habilidades e competências do nosso currículo, inclusive as habilidades socioemocionais, tá certo? Nas próximas 2 semanas, do dia 6 de abril até o dia 17 de abril, serão consideradas as férias escolares de vocês, que também é uma antecipação das férias que vocês teriam em julho, tá? Durante esse tempo, não haverá nenhuma atividade para vocês fazerem em relação à escola, ok? Depois disso, ainda é uma incógnita para todo mundo. A gente espera que até lá esse problema em relação ao coronavírus ele esteja praticamente resolvido. A nossa expectativa e esperança é que a quarentena ela possa trazer bons resultados e que a partir dessa data a gente já pode retornar para as nossas atividades. Porém, ainda não dá para dizer se isso realmente vai acontecer, tá? O que eu optei em fazer em relação a essas 2 semanas de recesso escolar? Considerando todo esse problema e o que tem se falado a respeito, eu optei por desenvolver as atividades de tal maneira a explorar alguns conceitos de química em relação ao uso do álcool em gel. O problema que tem acontecido, o que tem tomado bastante meu tempo, é que justamente não existe muito material específico que faça uma abordagem um pouco mais completa em relação a esse tipo de situação, tá? Então, por conta disso, eu estou tendo um trabalho maior em relação a preparar esses materiais de tal maneira a produzir uma aula para vocês. Eu tenho pesquisado bastante e separado bastante coisa, lido bastante coisa para poder montar esse direcionamento em relação aos conceitos de química que podem ser explorados diante desse tema. E aí eu optei por seguir o mesmo tema, tanto no primeiro como no segundo ano, obviamente que respeitando o currículo de cada um. No caso do primeiro ano, o meu foco maior
ele vai ser em relação a esse tema, né, os materiais utilizados no dia a dia. Principalmente eu vou abordar ali a questão da propriedade das substâncias, em especial a questão da solubilidade, tá certo? Enquanto que no segundo ano, o meu foco vai ser em relação aos materiais e as suas propriedades, mas com um direcionamento maior para essa parte da concentração de soluções, tá certo? O material que eu estou produzindo, ele é o mesmo para as duas turmas, porém, as atividades que vão ser propostas para cada turma, ela difere, né, o primeiro e o segundo ano, tá certo? O que acontece? No caso aqui, nos nossos grupos, né, nas nossas salas de aula, eu já fiz uma postagem hoje, na verdade ontem, né? Alguns já devem ter acompanhado. Eu vou entrar aqui em atividades para poder mostrar para vocês. E aí vocês vão perceber que eu fiz uma separação em tópicos, considerando as semanas em que a gente não teve aula, inclusive a semana passada. Então, como na semana passada a nossa orientação era de informar vocês a respeito do coronavírus, eu criei esse tópico e ali eu já disponibilizei um texto. Vou entrar aqui em ver atividades, né? Na verdade, como eu estou no status de professor, a minha página é um pouquinho diferente das suas, tá? Mas o fato é o seguinte, eu coloquei uma atividade ali, certo? Em relação ao coronavírus, eu selecionei uma história em quadrinhos, criado por um estudante de educação física, em que ele descreve de uma maneira bem interessante o que é necessário se fazer, né? O que a gente tem feito durante esse período, né? Para poder resolver, ou pelo menos minimizar as consequências desse problema que a gente está enfrentando. E aí eu coloquei aqui, tanto na versão de PowerPoint como na versão de PDF. Vocês vão escolher um dos arquivos que achar mais interessante para poder fazer a leitura, tá? No caso aqui, vocês não vão ter que registrar nada. A ideia é que vocês leiam o material e façam uma reflexão aí em torno do que foi falado, mas não precisa fazer nenhum registro no caderno propriamente dito, tá? Mas como eu falei, essa atividade ela faz uma referência àquilo que supostamente deveria ter acontecido na semana passada, tá ok? Isso também acontece com a turma do segundo ano. Essa atividade ela é comum, tá? Eu separei também em pastas, em tópicos. Eu estou vendo que aqui já tem um comentário. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Tá, Giovana perguntando sobre a atividade que é para fazer, né? Bom, depois eu respondo para ela. Pessoal, eu estou verificando aqui, nem todo mundo fez a inscrição, né? Eu não sei se isso tem relação com o acesso à internet ou não, mas se o problema for dificuldade para entrar na sala, tá? Por favor, entre em contato comigo. Mas enfim, né? Essa atividade que eu postei é mesmo só para fazer a leitura, tá certo? Vocês só vão ter que executar alguma coisa, né? Produzir alguma coisa realmente quando eu postar aqui a atividade referente à semana 2,
que é esta semana. Esse tópico ele ainda não aparece para vocês enquanto alunos, tá? Porque ele só vai ficar disponível quando eu realmente postar a atividade, as orientações sobre o que vocês vão ter que fazer. Então, de novo, as atividades dessa semana, na verdade, elas ainda não foram postadas por conta desse tempo que eu estou precisando, né, que eu estou tendo para organizar esse material a respeito do álcool em gel e poder passar para vocês. Tá certo? Eu acredito que até o final desta quinta-feira eu terei conseguido fazer isso, tá? Uma coisa que tem me preocupado seria sobrecarregar vocês com muitas atividades. Então, nesse meu planejamento, eu estou imaginando as nossas 2 aulas de química, no caso do primeiro ano, né? E as 3, no caso do segundo, mais a aula de laboratório para poder produzir essas atividades, tá? Como vocês também estão fazendo diversas outras atividades com os demais professores, a gente precisa tomar esse cuidado para não ficar sobrecarregado de coisas para fazer. Tudo bem? Então, bons estudos para todo mundo e vamos respeitar esse período de quarentena, ficando cada um quietinho aí na sua casa. Abraço.